Hoje é dia 12 de março de 2025, eu estou gravando esse vídeo aqui. Nesse exato momento o Bitcoin está um pouco abaixo de 84 mil dólares, 83.800. E ele já chegou a bater 108 mil dólares e caiu desde então, levando muita gente a um completo pânico, achando que o bull market acabou, que o preço do Bitcoin vai continuar se lateralizando ou caindo e as pessoas não sabem o que fazer. E se você está preso nesse mar de ruído e é uma dessas pessoas, por favor, se acalme e fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te dar um pouco de perspectiva. As pessoas não estão prestando a devida atenção em tudo que está acontecendo no mundo. A gente está adentrando uma fase de aceleração exponencial da revolução, da maior revolução monetária e tecnológica da história da humanidade, equivalente a talvez a descoberta do fogo, a outras inovações gigantescas que mudaram e catapultaram a humanidade, e uma delas é o Bitcoin. E agora, finalmente, os institucionais, as grandes empresas, os bancos e os governos, inclusive o maior governo da face da Terra, dos Estados Unidos da América, estão se dando conta disso e entrando no bote salva-vida para abandonar o paradigma anterior do dinheiro fiduciário. Se você não está prestando a devida atenção, deixa eu trazer para você apenas um mero exemplo que foi talvez o vídeo mais assustadoramente otimista, uma mensagem de esperança que eu já vi na minha vida inteira, nos meus 8 anos de história no Bitcoin. Foi um vídeo que eu assisti ontem à noite e praticamente eu perdi o sono e eu tive que levantar, voltar aqui no meu escritório, pensar em como elaborar esse roteiro aqui, como estruturar e trazer essa informação para vocês, porque é muito, muito otimista. Ontem, no dia 11 de março, aconteceu um evento em Washington, D.C., chamado Bitcoin for America. Contou com a participação de grandes nomes como Michael Saylor, como Jack Mallers, o CEO e fundador da Strike, a senadora Cynthia Lummis e alguns dos grandes nomes da indústria do Bitcoin nos Estados Unidos. Esse evento foi fechado para convidados, é um evento bem restrito, e ele foi televisionado. Eu não sei se todas as palestras estão no YouTube disponíveis, mas tem um vídeo no YouTube de mais ou menos 4 horas de duração, que tem uma série de palestras, uma atrás da outra. E uma das palestras que me chamou a atenção demais e que me fez perder o sono, e eu chamo de a palestra mais bullish, mais otimista que eu já vi na vida, é de um carinha chamado Andrew Humes, que ele é CEO e fundador da New Market Capital. O que a New Market faz? New Market nada mais é do que um investment advisor que está com a sua sede na Filadélfia, nos Estados Unidos, regulado nos Estados Unidos e atende muitos clientes institucionais. Mas isso não vem ao caso, o que importa é o conteúdo da palestra dele, que eu vou mostrar aqui para vocês e a gente vai fazer um react, eu vou pausando e fazendo comentários. Mas, resumidamente, Andrew só trouxe para a gente um plano que muito provavelmente já está desenhado, escrito, impresso e esperando em cima da mesa de Donald Trump no Salão Oval, porque se ele estava lá palestrando nesse evento em Washington, D.C., com a senadora Cynthia Lummis presente, muito provavelmente ele já tem os ouvidos do secretário do Tesouro, Scott Bessent, e vários outros ali dentro da Casa Branca. E o plano delineia o que ele chama de Bitbonds, que ele chama de uma ideia cuja hora chegou. E a gente vai entender melhor o que são esses Bitbonds. Então vamos lá. Andrew e Bernardo, eu vou fazendo os comentários aqui dessa palestra incrível, que tem mais ou menos 10 minutos de duração. Good afternoon, good morning, everyone. I'm thrilled to be here. My name is Andrew Humes. I'm the founder of New Market. We're a registered investment advisor specializing in structured credit. We've completed about $50 billion worth of notional risk transfer over the last several years with many of the world's largest banks. As respects Bitcoin, I'm also thrilled to have been the founder of Battery Finance in partnership with 1031, the largest Bitcoin-only venture firm in the world, and I'm also delighted to serve on the board of Fold. You may have seen recently we announced the completion of our first transaction blending Bitcoin with a traditionally financeable asset, which was a commercial real estate loan that we completed in Philadelphia and announced on CNBC some time ago. We have a deep pipeline of those types of investments, and we're actively working with pensions across the United States to assist them in, let's say, safeguarding their credit investments from the ravages of inflation. Today, however, I'm going to share a thought experiment related to the Strategic Bitcoin Reserve and the United States Treasury.
In particular, we're going to talk about BIT bonds. And our goal today is to think about how could we lower 10-year interest rates, build savings for American families, and at the same time, defease the national debt. Bom, são 3 objetivos bem grandiosos, que é basicamente baixar a taxa de juros da curva para 10 anos, recapitalizar as famílias americanas que foram destruídas pela inflação e resolver o problema da espiral da dívida, dessa bola de neve que não para de crescer e que até pouco tempo atrás todo mundo olhava um para a cara do outro e falava assim, ué, mas a gente tem esse problema, essa dívida é impagável e vai implodir cedo ou tarde. Talvez agora tenha uma luz no fim do túnel e é isso que essa palestra representa, que os BIT bonds representam. These are 3 pretty big objectives, but I think that they're remarkably achievable when you begin to perceive the compound annual growth rates of Bitcoin. And in many ways, Michael's talk earlier today set the stage for this in a beautiful way. First of all, we have $9.3 trillion of federal debt that's coming due within the next 12 months. The interest rates on that debt have dramatically increased over the last 3 years, and refinancing it at today's interest rates will create an extremely profound burden on taxpayers. Secretary Bessent has indicated his strong desire to spread future Treasury issuances across the duration curve, avoiding the risks of putting everything in the short end of the curve as Secretary. Então, traduzindo para o português aqui, porque tem muito financês nessa conversa, os Estados Unidos e todos os outros governos, né, o Tesouro americano emite dívida para se financiar. O Estado tem que se financiar de alguma forma. E eles emitem títulos de dívida, da mesma forma que aqui no Brasil também temos NTNBs e LTNs e títulos de Tesouro Nacional diversos. Eles emitem dívida que tem diferentes datas de vencimento. Cada dívida tem sua data de vencimento e, portanto, à medida que elas vão vencendo, você vai observando que em alguns anos o país tem uma certa quantidade de dívida para quitar no vencimento, que está expirando, outros anos menos, outros anos mais, e agora, nesse ano, nos próximos 12 meses, ele falou que os Estados Unidos têm 9,3 trilhões de dívida federal vencendo, que precisa ser quitada. Se eles dão calote nisso, dá default, o sistema colapsa, basicamente, para os Estados Unidos. Quando acontece em países menores, como aconteceu várias vezes na Argentina, por exemplo, a gente ouvia falar da moratória e etc., isso já é um fuzuê danado, o FMI entra intercedendo e dá uma barrigada nessa dívida, mas eles têm que sancionar e impor várias penalidades para o país. Enfim, se os Estados Unidos dessem calote na dívida, o sistema todo implodia, um enorme castelo de cartas. Provavelmente não vai acontecer, eles simplesmente imprimiriam dinheiro para dar a barrigada e empurrar o problema para frente. E agora, nesses próximos 12 meses, são 9,3 trilhões, o que é uma quantia considerável que eles têm que pagar. E, como ele falou, o secretário Bessent, secretário do Tesouro americano, recém-empossado ali junto com Donald Trump, já demonstrou o interesse de distribuir melhor os vencimentos das dívidas ao longo da curva. Ou seja, colocar não um paredão de dívida em um determinado ano, mas sim ir distribuindo de uma forma melhor os durations das dívidas. Continuando. President Trump and Secretary Bessent have also indicated their strong interest in lowering 10-year interest rates, which have an important effect on consumer finance, mortgage finance, auto loans, as well as the federal interest expense. Isso é algo que o Trump bate bastante na tecla, a importância e a necessidade de baixar as taxas de juros, porque, segundo ele, isso vai melhorar significativamente a vida dos americanos, uma vez que quando você consegue reduzir a taxa de juros básica da economia, você, por consequência, diminui o custo que os bancos se captam dinheiro e, portanto, que eles repassam dinheiro. Então, os financiamentos de mortgages, de hipotecas, de financiamento de veículos e financiamentos para pequenas empresas, tudo isso fica mais barato e aí tem mais abundância e mais desenvolvimento para os americanos, e é algo que o Trump vê como muito positivo. Ele quer que os juros baixem. President Trump created the Strategic Bitcoin Reserve and in particular directed the United States government to identify revenue-neutral ways to acquire Bitcoin. By creatively integrating Bitcoin into treasury bonds, I would like to suggest that we can significantly reduce the borrowing costs of the federal government and defease the debt, and in particular... Então, a gente já está careca de saber aqui o que o Trump fez assinando a ordem executiva, criando o Strategic Bitcoin Reserve e dando
para o secretário do Tesouro Scott Bessent e o David Sachs, o Crypto, usar o mandato de irem pesquisar, irem no mercado e buscarem, trazerem novas formas de comprar mais bitcoins, desde que eles não aumentem o déficit do governo, ou seja, não saiam pegando dinheiro de pagador de impostos e usando para comprar Bitcoin. Isso ele não quer, porque ele não quer lidar com as críticas. Caso o Bitcoin venha a cair de preço, isso seria uma mancha reputacional gigantesca no governo dele. E, portanto, ele falou, vai lá, acha formas de comprar Bitcoin sem gastar dinheiro de pagador de impostos. E aí, o Andrew está trazendo aqui exatamente uma proposta para fazer isso de forma brilhantemente pensada, que é emitir títulos de dívida com vencimento de 10 anos que comprem Bitcoin. Uma parte desse dinheiro captado, levantado com essa emissão de título, vá para comprar o Bitcoin e esse retorno é distribuído entre o comprador do título e o emissor do título, no caso, o governo americano. A gente vai ver agora em detalhe. I would like to propose that for Americans that purchase these bonds, that they be tax-free from both interest as well as capital gains and offer a very strong way for American families to rebuild wealth. So what's the program? It's actually pretty straightforward. $2 trillion bond issuance, 10% of the bonds go for the purchase of Bitcoin, 90% go for other government purchases. Per $100, $10 buys Bitcoin. The interest rate on a current pay basis is much lower than the normal interest rate, only 1% per year. This dramatically reduces the current interest expense of the federal government. At the conclusion... Vamos lá, uma pausa aqui, super importante. Ele quer, primeiro, que as famílias americanas que comprarem esses títulos, sugestão dele, não paguem impostos de ganho de capital, ou seja, vai adocicar esse negócio para que os americanos possam financiar o seu governo e se beneficiar dos retornos do Bitcoin que vão estar embutidos nesse título. E aí ele começa a mostrar os detalhes da sugestão dele, que seria emite 2 trilhões de dólares de dívida desse título, e aí divide da seguinte forma, 90% do valor captado vai para financiar as operações do governo, então financiar gastos de governo, e 10% vai para comprar Bitcoin. Então você pega 2 trilhões, você vai botar 200 bilhões de dólares em Bitcoin, o que nos preços atuais daria aí mais ou menos 2,2 milhões de Bitcoins. É lógico que à medida que eles forem fazendo essa tendência que não só eles próprios já subam o preço do Bitcoin, mas outros governos, países ao redor do mundo vão tentar não ficar para trás, e aí o preço deve subir muito rápido, então não vai dar 2,2 milhões, vai dar menos, mas para simplificação, para efeitos de simplificação, vamos manter esse exemplo aqui. Outra coisa, o 10-year, a título de dívida dos Estados Unidos de 10 anos, nesse momento está pagando 4,5%, alguma coisa assim. Como esse título vai ter Bitcoin dentro e vai ter um retorno parcial do Bitcoin lá dentro para quem comprar, muito provavelmente essa pessoa estaria disposta a receber um juros fixo menor, dado que tem o retorno potencial do Bitcoin embutido ali. E aí ele está sugerindo que esse título pague 1% anual, ou seja, de 4,5% do custo atual para 1%, então 3,5% se você aplicar sobre o montante, dá uma economia de despesas de juros considerável que a gente já vai ver em breve. Of the bond, in this case a 10-year bond, investors are due a compound annual growth rate of 4.5% on a senior basis. That's equivalent roughly to the 10-year interest rate on treasuries today. And after they receive 4.5% on a senior basis, they're entitled to 50% of the Bitcoin upside, and the United States government retains the other 50%. O que é o senior basis que ele está falando aí de 4,5%? Os títulos de dívida de 10 anos hoje pagam mais ou menos 4,5%. O que ele está sugerindo é, vamos fazer um título que a gente vai comprar Bitcoin com parte desse dinheiro. Ele vai pagar só 1%, 3,5% ao ano menos, só que com o retorno do Bitcoin. Bitcoin começou a subir, se valorizar. Os primeiros 4,5% de retorno, de CAGR, né, de retorno anual, 100% vai para o comprador do título. O governo americano fica com 0 desse retorno, até atingir 4,5% de retorno. Tá? Depois 4,6%, 5%, 10%, 20%, 200%. Tudo que exceder 4,5% de CAGR, ele vai dividir meio a meio. 50% vai para o comprador do título, 50% para o governo americano, emissor do título. 50% of the Bitcoin upside.
What would this look like? Well, if it's a $2 trillion issuance right off the bat, that would mean $200 billion worth of Bitcoin purchased. At $90,000 per Bitcoin, that's 2.22 million Bitcoin. Of course, the price will fluctuate and likely will acquire a different amount than that, but that's at $90,000. What would this look like in terms of savings? Well, the current U.S. 10-year rate is roughly 4.5%, and the proposed rate for the BIT bond is 1%, which is a 3.5% annual savings, or $70 billion on $2 trillion of total issuance. Over 10 years, that's $700 billion, on a present value basis, roughly $554 billion. Ou seja, ele calculou, vamos voltar aqui um pouquinho, calculou uma conta de padeiro aqui de 3,5% de 4,5 para 1, calculado em cima do montante de emissão de dívida, vai dar um valor de 550 de valor presente, 554 bilhões de dólares de economia, 700 bilhões ao longo do tempo. Quando você traz a valor presente, 554 bilhões de dólares de economia, de poupança, apenas na redução dos gastos com o serviço de juros da dívida, ok? If you consider the cost of acquiring the Bitcoin, which is $200 billion, that produces a net taxpayer savings on interest presently of $354 billion. In other words, the United States federal government could acquire $200 billion of Bitcoin and save $354 billion at the same time. Of course, this is just an illustration, but I think that it would be great if American families could also purchase these bonds in addition to institutional and foreign investors. Like Tether, we learned today that they have enormous holdings in United States treasuries. And institutional and foreign investors will be attracted to these bonds because they can serve as eligible collateral for a range of different swap and derivative arrangements. But for American families, I would like to propose that the BIT bonds be free of income tax and free of capital gains tax in order to... Isso é muito importante. Ele faz questão de bater na tecla algumas vezes e falar que a sugestão dele é que esses títulos, quando comprados por famílias norte-americanas, sejam livres de impostos de ganho de capital e, portanto, seja um instrumento eficaz para recapitalizar as famílias que foram dilaceradas pela inflação. Ao longo do tempo, as economias, principalmente das camadas mais bases da sociedade americana, sofreram demais à medida que o dinheiro fiat foi se deteriorando, sendo impresso cada vez mais. O efeito Cantillon, que é privilegiar as pessoas que estão ali no topo da pirâmide, próximo dos donos da impressora, ou seja, pessoas que já têm ativos financeiros, imóveis, etc. Essa galera enriquece e quem se ferra mais é quem está lá embaixo, que são as pessoas mais classe média baixa, as pessoas mais pobres, que vivem paycheck to paycheck, né? Que vivem literalmente com o salário daquele mês. E esses caras não têm ativos, os ativos não se inflacionam, mas eles não têm nenhum, então eles empobrecem em relação aos outros que estão lá em cima. E ele quer, de alguma forma, mitigar essa desigualdade social. To put a tremendous tool for savings in the hands of everyday Americans. What would this look like? What could an American family expect to gain over... E aí é interessante que ele começa a fazer as projeções de cenários e as simulações, primeiro sob a ótica da família americana compradora do título e depois a gente vai ver sob a ótica do governo dos Estados Unidos. The course of 10 years. Well, there are 138 million American families, and if they purchased 20% of this total issuance, that would be a $2,900 investment per family. What I've illustrated on the right are the 4-year compound annual growth rates for Bitcoin at the 10th, 25th, 50th, 75th, and 90th percentile. Então ele pegou os retornos do Bitcoin desde o halving de 2016 e olhou os retornos históricos, aplicou percentis de distribuição numa curva normal, ou seja, cenários onde o Bitcoin performa menos do que performou, um pouco menos do que performou, igual, mais do que performou, muito mais do que performou, e vai aplicando essa curva normal botando percentis. E aí ele tem 5 cenários, que são cenários do 10º percentil, o mais conservador, com retornos que ele projeta para o futuro menores, ao 90º percentil, que é um cenário bem mais agressivo, em que os retornos projetados são mais agressivos, são mais fortes. Porque a gente não tem como estimar exatamente, com certeza, o que vai acontecer no futuro. Aquele disclaimer que todo youtuber de investimentos e todas
escritórios e asset managers falam que retornos passados não são garantia de retorno futuro. É exatamente a mesma coisa aqui. Então ele tem que pegar cenários e projetar. E aí ele projeta sob o ponto de vista, sob a ótica do cidadão que comprou o título. Vamos lá. And as you can see, at even the 10th percentile, the interest plus the Bitcoin upside on this bond would be $96.58. Aqui é muito importante que a gente faça uma pausa e explique com detalhe, porque pode ficar confuso para muita gente. Então, se você investe $1.000 num título, $900 o governo vai usar para se financiar. $100 o governo vai usar para comprar Bitcoin. A um preço de $90 mil o Bitcoin, ele está comprando 0,001 Bitcoin. Tá? E aí, no 10º percentil, o CAGR, a taxa anual de retorno de crescimento composto, que é a taxa de retorno média histórica por ano, dava de 6,99%. Se você pegar e aplicar isso para os próximos 10 anos, ele daria um retorno de 196. Ou seja, você botou 100 e sai com, voltando para cá, 196. Deixa eu soltar aqui. For a compound annual growth rate of just shy of 7%, and that's on a tax-free basis, a tax-exempt basis. At the 25th percentile, you're looking at 9.33%, and at the 50th percentile, you're looking at a tremendous return over a 10-year period, 17%. What would this look like for the government, for the United States of America? We would dramatically reduce 10-year interest rates. E agora ele vai falar sobre o ponto de vista do governo, mas antes, voltando ali nos cidadãos, imagine um produto que não tem a volatilidade do Bitcoin, porque não tem o downside do Bitcoin. Você não vai comprar esse título e ele vai desvalorizar 80%, porque no fim do dia, se o retorno não vier, você tem aquele 1% garantido, que é a promessa do emissor da dívida, que é os Estados Unidos. Portanto, é um negócio que gera um cupom aí de estimado 17% ao ano, livres de impostos. Para o americano, isso é completamente inimaginável e maravilhoso. Imagina você ter um risk-free, ou seja, só tem o risco de calote dos Estados Unidos, mas o pessoal encara isso como risk-free, que paga 17% ao ano. E você não tem que pagar impostos sobre os ganhos. Com certeza a demanda seria gigantesca, avassaladora por esse produto, se os Estados Unidos resolverem emitir esse título. We've already discussed that. Significant savings, $554 billion present value savings. Substantially dramatically reduce the interest rates from 4.5% to 1%. That could ripple through the rest of the Treasury market and reduce mortgage borrowing, reduce auto borrowing, reduce small business lending costs. So many different advantages. Also substantially reduce the interest expense for the government. That's where the present value component comes in. Revenue neutral acquisition of an enormous amount of Bitcoin. And if you take a look at the CAGRs, and we have a symbolic one in there that I want to draw your attention to. Então a gente, recapitulando, a gente já falou sobre o delta de taxa de juros paga por esse título, que seria de 1% versus o título atual que paga 4,5%, então 3,5% aplicado sobre o montante devido daria uma economia substancial de $700 milhões ao longo do período, ou seja, quando traz a valor presente, 554 bilhões de dólares, bilhões com B. E aí quando você tira o valor de 200 bi, que é os 10% que vai ser usado para comprar Bitcoin, o custo para aquisição dos Bitcoins, você tem um lucro líquido aí, só de economia de juros, de 354 bilhões de dólares. Além disso, ele está falando da importância de você, quando reduz a taxa de juros dos 10 anos, você também cascateia isso para efeitos secundários sobre toda a sociedade, diminuindo o custo de hipotecas, de veículos, de financiamento de veículos e por aí vai. Então, várias vantagens. E aí ele simula a mesma coisa dos cenários de CAGR, de taxas de crescimento anual composto, sobre o montante do retorno que vai exceder os 4,5%, que até 4,5%, como a gente falou, fica tudo para o investidor. E o que excede os 4,5% é meio a meio, 50% vai para o governo. E aí ele calcula aqui nessa coluna de government upside, 50%. But if you take a look at the 25th percentile compound annual growth rate, 37% per year, which, by the way, is exactly equal to Michael's bull case for Bitcoin in the year 2045 on a CAGR basis. Ele falou que um dos cenários, Michael Saylor já fez uma série de projeções, etc. E o cenário base que ele tem para
o crescimento do Bitcoin ao longo dos próximos 20 anos é que ele cresça em média 37% ao ano. Já projetando que o Bitcoin vai se tornar cada vez maior e, portanto, os retornos serão menores do que são agora, anuais, mas o cenário base, que é um cenário razoável, tem premissas sólidas, é de que o Bitcoin continue crescendo aí na casa, em média, de 37% ao ano por 20 anos. Lógico que vai ter anos que vai ficar negativo, como sempre teve. Talvez não, a gente não precisa entrar nesse mérito aqui agora, mas na média 37% ao ano. E aí ele está falando quais seria o impacto para o governo americano nesse 25º percentil, o cenário de 37% ao ano de crescimento do Bitcoin. That produces a government upside in this structure, and I did not plan it this way, it just turned out this way. That produces a government upside in the structure of 1776, 1.776 trillion US dollars. That's after 10 years. As you extend this out to 20 years, in the year 2045, ou seja, um upside de 1,776 trilhões. E aí, quando você projeta isso para 20 anos, para 2045, ele está falando... Compound annual growth rate of the 25th percentile, 36.62%, produces a government entitlement of Bitcoin that is slightly greater than $50.8 trillion, which is the expected size of the funded federal debt in the year 2045. Você entendeu isso? Pois é isso mesmo que vocês acabaram de entender. Ele está falando que se os Estados Unidos emitem 2 trilhões de dívida, de Bitbonds, e o Bitcoin segue o cenário base, cenário bullish de Michael Saylor, que é de 37% de taxa de crescimento composta anual. Então, se o Bitcoin hoje está 100, amanhã está 130, ano que vem vai estar 137, depois 137 mais 37%, e assim vamos por 20 anos. O upside que o governo americano teria com a emissão desses títulos seria de 50,8 trilhões de dólares. Lucro, tá? Lucrar 50,8 trilhões de dólares é o suficiente para quitar por completo toda a dívida federal dos Estados Unidos. A dívida hoje está em 36 trilhões de dólares e é estimada, segundo projeções, se continuar nesse ritmo, lá para 2045 ela estaria na casa dos 50 trilhões. Ou seja, em 20 anos os Estados Unidos pagam toda a sua dívida simplesmente colocando Bitbonds no mercado e oferecendo 2 trilhões de dólares de Bitbonds. É muito surreal, é inacreditável, mas a conta está fechando. In other words, with this plan, we're in a position to defease the federal debt. In summary, Bitbonds are a win-win-win. We're looking at dramatically lower interest rates in the form of savings, $554 billion of present value savings. The upside that the government stands to generate is enormous, anywhere between $830 billion to over $300 trillion of upside from the 10th to 90th percentile of historic Bitcoin performance. The debt offset is significant at just the 25th percentile of performance. This is a plan that can defease the entire debt. The family wealth creation is remarkably powerful. This puts in the hands of everyday American families a tremendous tool to defend against inflation. And in summary, I would love to see this adopted by the church. Meus amigos, era essa a mensagem que eu queria que vocês vissem. Agora, se eu fiz um bom trabalho bem traduzido e explicado para vocês. E se eu pudesse resumir tudo isso que a gente falou aqui agora, é o seguinte. Isso aqui não é um carinha qualquer que simplesmente teve uma ideia, foi lá e subiu num palco e falou. Esse evento foi organizado pelo Bitcoin Policy Institute, que está todo momento ali junto com a administração do Trump, que tem acesso à Casa Branca, tem acesso aos ouvidos de quem está ali comandando. Cynthia Lummis, senadora responsável pela criação do Bitcoin Act, estava lá e palestrou no evento. Muito provavelmente assessores e parlamentares, etc., e pessoal do executivo que trabalha com Trump, trabalha com Scott Bessent, secretário do Tesouro, estava no evento. Não sei se o Scott Bessent, ele mesmo, estava lá. Mas isso aqui não chegou primeiro para a gente. Muito provavelmente já é extremamente claro na cabeça de Scott Bessent e talvez até na cabeça do presidente dos Estados Unidos que a solução para o problema da dívida, que só cresce, é o Bitcoin. O Bitcoin agora tem papel central
no cenário geopolítico e econômico global. E é completamente inevitável que isso aqui, que nesse momento, que durante muito tempo foi inimaginável para todo mundo, para 100% da população mundial, quase todo mundo, não enxergava esse cenário, agora está aberto para qualquer pessoa que pesquisar. Eu estou aqui falando para você. Da mesma forma que Donald Trump já está ciente disso e o seu time, muito provavelmente Xi Jinping já está ciente disso, Vladimir Putin já está ciente disso e muitos outros governantes. Portanto, a teoria dos jogos indica que isso daqui é inevitável e que cedo ou tarde, é questão de tempo e muito provavelmente vai ser mais cedo do que tarde, isso começa a ser colocado em ação. Então a gente vai observar na prática a teoria dos jogos acontecendo e os países emitindo títulos Bitbonds e toda a economia global basicamente migrando cada vez mais rápido de um cenário, um padrão monetário ultrapassado, obsoleto, inflacionário, onde o dinheiro só perde valor, para instrumentos de dívida, instrumentos financeiros cada vez mais denominados em Bitcoin, lastreados em Bitcoin, porque isso é o futuro e isso vai fazer com que a gente observe níveis de liberdade, abundância e progresso cada vez maiores ao redor do planeta, pelo menos nos países que abraçarem essa inovação. Então a minha mensagem para vocês é: se você está preocupado com o Bitcoin ter caído de 108 para 82, ajoelhe-se, dê graças a Deus por essa bênção, esse presente divino e pare de perder tempo com isso. Foca no seu trabalho, foca em conseguir levantar o máximo de capital possível que você puder nesse exato momento para comprar mais Bitcoin. Monte a sua reserva estratégica de Bitcoin, porque o governo da maior nação do planeta está montando a dela. E é questão de tempo para que o Bitcoin saia, que saiu do 108 e foi para 82, saia dos 82 e vá para 300, 500, 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, 10 milhões, 20 milhões. A gente não sabe quando isso vai acontecer. O que você sabe é que nesse exato momento o Bitcoin está em promoção e você deveria aproveitar isso, porque não vai durar para sempre, talvez não dure nem até o final desse ano. Essa era a minha mensagem para você. Espero que agora você tenha um pouco mais de noção de tudo que está acontecendo, do quão significativo e revolucionário é isso. A gente vai ter nos livros de história esse momento que a gente está vivenciando agora sendo documentado por muito, muito tempo. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber cada vez mais conteúdo sobre essa revolução que está em curso e está avançando cada vez mais rápido.